Você nunca será mecânico, disseram, até ele salvar um ônibus em pane cheio de crianças. O sol escaldante de Pernambuco batia forte sobre o pátio da Escola Municipal Santos Dumont, localizada na periferia de Recife. Era mais uma tarde comum de 2024. Mas para Miguel Araújo, de apenas 10 anos, aquele momento representava pura magia. Enquanto as outras crianças corriam pelo recreio ou esperavam seus pais na porta da escola, Miguel se esgueirava silenciosamente até a garagem nos fundos do prédio. Ali, em meio ao cheiro de óleo diesel e o barulho de ferramentas, trabalhava José Nascimento, um homem de 56 anos, com cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo tempo. José era o motorista oficial da escola há mais de 20 anos, responsável por transportar diariamente 18 crianças da comunidade vizinha até a escola. Seu ônibus amarelo, um Mercedes-Benz antigo dos anos 90, era sua vida, seu sustento e sua maior preocupação. Miguel observava cada movimento de José com olhos brilhantes de curiosidade. O menino havia desenvolvido uma fascinação inexplicável por motores, engrenagens e tudo que envolvia mecânica. Suas tardes eram dedicadas àquela observação silenciosa, absorvendo cada técnica, cada procedimento, cada pequeno segredo que José demonstrava inconscientemente durante seus reparos. José, porém, não via com bons olhos aquela presença constante. Homem de temperamento rígido e pouca paciência, ele considerava a garagem um ambiente perigoso para crianças. Sempre que percebia Miguel se aproximando, lançava olhares severos e comentários ácidos que ecoavam pela garagem como advertências. "Sai daqui, moleque! Isso aqui não é lugar de criança!", resmungava José, sem sequer erguer os olhos das peças que examinava. "Vai brincar com seus carrinhos de plástico e deixa o trabalho de homem para quem entende." Miguel, no entanto, persistia. Sua paixão pela mecânica era mais forte que qualquer advertência ou bronca. Ele havia construído um pequeno esconderijo atrás de uma pilha de pneus velhos, de onde podia observar tudo sem ser notado. Ali, sentado no chão empoeirado, o garoto absorvia conhecimento como uma esponja absorve água. Todos os dias, Miguel chegava cedo à escola, não por amor aos estudos, mas pela oportunidade de passar alguns minutos extras na garagem antes das aulas começarem. Durante o recreio, enquanto outras crianças jogavam futebol ou brincavam de pega-pega, ele voltava àquele santuário de ferro e óleo, sempre na esperança de aprender algo novo. José trabalhava metodicamente, checando níveis de óleo, testando freios, verificando a pressão dos pneus. O ônibus antigo exigia cuidados constantes e José conhecia cada parafuso, cada ruído, cada vibração daquela máquina. Era uma relação de décadas, construída através de muito suor e dedicação. Miguel morava com sua avó, Dona Conceição, numa pequena casa de taipa a poucos quilômetros da escola. Seu pai havia partido quando ele ainda era bebê e sua mãe trabalhava como doméstica em casas da classe média, saindo cedo e voltando tarde da noite. A avó, uma senhora de 70 anos com olhos bondosos e sorriso caloroso, era quem cuidava do menino durante a maior parte do tempo. Todas as noites, após o jantar simples de feijão, arroz e ovo frito, Miguel se sentava ao lado da avó na varanda e contava sobre suas aventuras na garagem da escola. Dona Conceição ouvia pacientemente, balançando lentamente na cadeira de balanço enquanto tricotava pequenas peças de roupa para vender na feira. "Vó, hoje o seu José trocou as pastilhas de freio do ônibus", dizia Miguel, com os olhos brilhando de empolgação. Ele usou uma chave especial para afrouxar os parafusos e explicou sozinho que quando as pastilhas ficam muito finas, o freio não funciona direito. Dona Conceição sorria e balançava a cabeça, impressionada com a capacidade de observação do neto. "Esse menino tem um dom especial", pensava ela, enquanto observava Miguel desenhar motores imaginários na terra do quintal com um graveto. Miguel havia transformado um canto do quintal em sua oficina particular. Com caixotes velhos,
pedaços de ferro encontrados no lixo e algumas ferramentas básicas que conseguira reunir ao longo dos meses, ele criava pequenas invenções e tentava reproduzir os procedimentos que observava José executar. Sua coleção de ferramentas era modesta: uma chave de fenda encontrada na rua, um martelo pequeno que Dona Conceição usava para pregar quadros, alguns alicates emprestados do vizinho e pedaços de arame de diversos tamanhos. Mesmo com recursos limitados, Miguel demonstrava uma criatividade impressionante, construindo pequenos protótipos e simulando reparos em motores imaginários. A paixão do menino era tamanha que ele chegou a pedir de presente de aniversário uma caixa de ferramentas de verdade. Dona Conceição, mesmo com recursos limitados, conseguiu juntar algumas moedas e comprou um conjunto básico de ferramentas numa loja de departamentos. Miguel recebeu o presente como se fosse o maior tesouro do mundo, dormindo com a caixa ao lado da cama nas primeiras noites. Durante as férias escolares, quando não podia frequentar a garagem da escola, Miguel vagava pelas oficinas mecânicas do bairro, oferecendo-se para ajudar em pequenas tarefas, em troca da oportunidade de observar os profissionais trabalhando. Alguns mecânicos o expulsavam, considerando-o um estorvo, mas outros se divertiam com sua curiosidade genuína e permitiam que ele ficasse por alguns minutos. José, no entanto, continuava irredutível em sua posição. Para ele, mecânica era coisa séria, trabalho de adulto que exigia força, experiência e responsabilidade. Criança, em sua visão, só causava problema e distração. Março chegou com suas chuvas típicas do inverno nordestino, transformando as estradas de terra em lamaçais e testando ainda mais a resistência do velho ônibus escolar. José trabalhava dobrado naquela época, realizando manutenções preventivas constantes para evitar que o veículo encalhasse ou apresentasse problemas durante o transporte das crianças. Miguel, por sua vez, havia desenvolvido uma rotina quase militar. Chegava à escola 40 minutos antes do início das aulas, posicionava-se estrategicamente em seu esconderijo e observava José preparar o ônibus para mais um dia de trabalho. Durante o recreio, voltava rapidamente à garagem e, após as aulas, permanecia ali até que José encerrasse suas atividades do dia. Naquele período, algo interessante começou a acontecer. José, mesmo sem admitir, passou a perceber que o menino realmente prestava atenção em tudo que ele fazia. Ocasionalmente, quando procurava por uma ferramenta específica, Miguel apontava discretamente para o local onde ela estava, demonstrando que conhecia a organização da garagem melhor que muitos adultos. Certa manhã, enquanto José verificava o nível do óleo do motor, Miguel se aproximou timidamente, carregando sua pequena caixa de ferramentas. O homem o observou com desconfiança, preparando-se para mais uma bronca, mas algo no olhar determinado do garoto o fez hesitar. "Seu José", disse Miguel com voz firme, mas respeitosa, "eu sei que o senhor acha que criança não entende dessas coisas, mas eu observo tudo que o senhor faz há meses. Eu sei que quando o motor faz aquele barulho estranho de manhã, é porque a correia do alternador está frouxa. Eu sei que quando o ônibus demora para pegar, é porque as velas estão sujas." José parou o que estava fazendo e olhou fixamente para Miguel. Por um momento, o silêncio tomou conta da garagem, quebrado apenas pelo som distante das crianças brincando no pátio da escola. O homem estava genuinamente surpreso com os conhecimentos demonstrados pelo menino. "Como é que você sabe disso, moleque?" perguntou José, sua voz carregada de curiosidade e uma ponta de irritação. Miguel respirou fundo antes de responder. "Porque eu presto atenção, seu José. Eu anoto tudo na minha cabeça. Quando o senhor fala sozinho explicando o que está fazendo, eu escuto cada palavra. Quando o senhor suspira porque alguma coisa não está funcionando direito, eu observo o que o senhor faz para consertar." José balançou a cabeça, visivelmente incomodado com aquela conversa.
Para ele, aceitar que uma criança de 10 anos pudesse entender de mecânica significava questionar décadas de experiência e conhecimento adquirido na base da prática e do suor. "Escuta aqui, garoto", disse José, apontando o dedo indicador na direção de Miguel. "Mecânica não é brincadeira de criança. Isso aqui é trabalho sério, trabalho de homem. Você pode até saber umas coisinhas de tanto ficar observando, mas isso não faz de você um mecânico. Vai estudar, vai brincar, vai ser criança." Abril trouxe consigo temperaturas escaldantes e a rotina habitual da escola. José continuava seu trabalho diário, mantendo o ônibus funcionando através de pequenos reparos e ajustes constantes. Miguel persistia em sua observação silenciosa, agora com conhecimentos ainda mais aprofundados sobre o funcionamento daquele motor antigo. A relação entre eles havia se tornado uma espécie de dança silenciosa. José fingia não perceber a presença de Miguel, mas secretamente havia começado a admirar a dedicação e a persistência do garoto. Miguel, por sua vez, respeitava o espaço de José, mantendo-se à distância, mas absorvendo cada movimento, cada técnica, cada pequeno truque que o homem demonstrava. Naquela época, o ônibus começou a apresentar alguns problemas mais sérios. O motor estava falhando em subidas mais íngremes, a direção apresentava folgas excessivas e o sistema de freios emitia ruídos preocupantes. José sabia que precisava de recursos financeiros para comprar peças novas, mas o orçamento da escola era limitado e ele precisava manter o veículo funcionando com criatividade e improviso. Miguel observava as dificuldades enfrentadas por José e sentia uma vontade imensa de ajudar. Em casa, conversava com Dona Conceição sobre a situação, demonstrando preocupação genuína com o estado do ônibus e com a responsabilidade que José carregava nos ombros. "Vó, eu tenho certeza de que posso ajudar o seu José", dizia Miguel enquanto brincava com suas ferramentas no quintal. "Eu sei onde está o problema do motor. É só trocar o filtro de combustível e ajustar a regulagem da bomba injetora." Dona Conceição ouvia as explicações técnicas do neto com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela reconhecia o talento especial de Miguel, mas também temia que sua paixão pela mecânica pudesse causar problemas ou conflitos desnecessários. Uma tarde especialmente quente, Miguel tomou uma decisão corajosa. Esperou José sair para almoçar e se aproximou cuidadosamente do ônibus. Com sua caixa de ferramentas em mãos, ele começou a examinar o motor, identificando exatamente os problemas que havia observado José tentar resolver nos últimos dias. O filtro de combustível estava realmente sujo, comprometendo a chegada adequada de diesel ao motor. Miguel sabia exatamente como removê-lo e limpá-lo, pois havia observado José fazer esse procedimento várias vezes. Com movimentos precisos e cuidadosos, ele desmontou as peças necessárias e começou o trabalho de limpeza. Quando José retornou do almoço, encontrou Miguel debruçado sobre o motor, com as mãos sujas de óleo e uma expressão de concentração absoluta no rosto. A primeira reação foi de raiva e indignação. Como aquele moleque ousava mexer em seu ônibus sem permissão? "O que você pensa que está fazendo, menino?" gritou José, correndo na direção de Miguel. "Sai daí imediatamente! Você vai estragar tudo!" Miguel se afastou rapidamente, mas não antes de mostrar a José o filtro que havia removido. "Olha só, seu José", disse ele, segurando a peça suja. Estava entupido de sujeira, por isso o motor estava falhando. Eu já limpei, e agora é só montar de volta. José parou abruptamente, observando o filtro nas mãos de Miguel. A peça estava realmente em péssimo estado, completamente obstruída por impurezas que impediam a passagem adequada do combustível. O menino havia identificado precisamente o problema que ele vinha tentando solucionar há semanas. José ficou alguns minutos observando Miguel em silêncio, processando o que havia acabado de presenciar. O menino não apenas havia identificado corretamente o problema do motor, como também havia demonstrado conhecimento prático suficiente para executar o reparo de forma adequada.
Era algo que desafiava todas as convicções que José havia construído ao longo de sua vida profissional. Relutantemente, José permitiu que Miguel terminasse o trabalho de limpeza do filtro. Observou cada movimento do garoto, prontos para intervir caso algo desse errado, mas surpreso com a precisão e o cuidado demonstrados. Miguel trabalhava metodicamente, seguindo exatamente os procedimentos que havia observado José executar tantas vezes. Quando o filtro foi reinstalado e o motor foi ligado, a diferença foi imediata e perceptível. O ônibus funcionou com uma suavidade que não apresentava há meses, sem falhas, sem ruídos estranhos, com a potência totalmente restaurada. José não conseguia acreditar no que estava vendo. "Como é que você aprendeu a fazer isso?" perguntou José, sua voz carregada de uma curiosidade genuína que ele tentava disfarçar com um tom ainda severo. Miguel sorriu timidamente. "Observando o senhor, seu José. Eu presto atenção em tudo. Quando o senhor mexe numa peça, eu decoro onde ela fica, como ela sai, como ela volta. Quando o senhor explica sozinho o que está fazendo, eu gravo cada palavra." José balançou a cabeça, ainda relutante em admitir que estava impressionado. Sua personalidade rígida e seus preconceitos sobre capacidades infantis estavam sendo desafiados por uma realidade que ele não conseguia negar. O menino realmente entendia de mecânica e talvez entendesse melhor que muitos adultos que ele conhecia. Nas semanas seguintes, José começou a observar Miguel com outros olhos. Embora ainda mantivesse sua postura severa e não permitisse aproximações diretas, ele secretamente começou a testar os conhecimentos do garoto, deixando problemas mais simples para que Miguel pudesse observar e tentar identificar sozinho. Miguel, por sua vez, percebia essa mudança sutil no comportamento de José. O homem ainda o afastava da garagem e ainda fazia comentários ácidos sobre crianças que se metiam em assuntos de adultos. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma curiosidade disfarçada que não existia antes. A escola também começou a perceber que o ônibus estava funcionando melhor. As viagens ficaram mais suaves, os problemas mecânicos diminuíram significativamente. E José passou a demonstrar mais confiança na capacidade do veículo de transportar as crianças com segurança. Dona Conceição notava a felicidade crescente de Miguel. O menino chegava em casa todos os dias com histórias sobre pequenas vitórias na garagem, sobre problemas identificados e soluções encontradas. Era evidente que sua paixão pela mecânica estava sendo alimentada de forma positiva, mesmo que indiretamente. Em casa, Miguel continuava aperfeiçoando suas habilidades. Construiu pequenos motores de brinquedo usando materiais reciclados, simulava procedimentos de manutenção em carros de plástico e estudava diagramas de motores em revistas especializadas que conseguia encontrar na biblioteca da escola. Maio chegou com a promessa das férias juninas e também com alguns problemas mais sérios no ônibus escolar. José percebeu que o veículo estava apresentando sinais de desgaste em componentes cruciais que exigiriam reparos mais complexos e custosos. O sistema de freios emitia ruídos cada vez mais preocupantes e a direção apresentava folgas que comprometiam a segurança da condução. Miguel, sempre atento, também havia notado esses problemas. Durante suas observações silenciosas, ele identificou que as pastilhas de freio estavam no limite do desgaste e que o sistema hidráulico apresentava pequenos vazamentos que precisavam ser corrigidos imediatamente. Sua preocupação era genuína, pois sabia que qualquer falha mecânica poderia colocar em risco a vida das 18 crianças que dependiam daquele transporte diariamente. José estava enfrentando um dilema complicado. Os reparos necessários custavam mais do que a escola podia pagar no momento, mas adiar a manutenção significava correr riscos inaceitáveis. Ele havia solicitado orçamentos em várias oficinas, mas todos os valores ultrapassavam o orçamento disponível.
Naquela época, Miguel tomou uma decisão que mudaria definitivamente sua relação com José. Ele procurou Dona Conceição e explicou detalhadamente a situação, propondo que ela conversasse com José sobre a possibilidade de ele ajudar nos reparos. "Vó, eu sei exatamente o que precisa ser feito", explicou Miguel com seriedade incomum para sua idade. "Eu posso ajudar o seu José a trocar as pastilhas de freio e consertar os vazamentos. Tenho certeza de que consigo fazer isso." Dona Conceição ficou preocupada com a proposta do neto. Embora reconhecesse seu talento, ela temia que José não aceitasse a ajuda de uma criança em questões tão importantes. Além disso, havia o risco de Miguel se machucar mexendo com equipamentos pesados e perigosos. Após muita reflexão, Dona Conceição decidiu conversar com José. Ela o procurou numa tarde, quando ele estava encerrando seu trabalho na garagem, e pediu alguns minutos de sua atenção para uma conversa séria. "Seu José", começou ela com voz respeitosa, "eu sei que o senhor não gosta que Miguel fique mexendo nas suas coisas, mas o menino está preocupado com o ônibus. Ele disse que tem problemas graves que podem causar acidentes." José suspirou profundamente. Ele realmente estava enfrentando dificuldades para resolver os problemas mecânicos dentro do orçamento disponível. "Dona Conceição, eu sei que seu neto entende alguma coisa de mecânica, mas isso aqui é coisa séria demais. Um erro pode custar vidas." "Eu entendo sua preocupação", respondeu Dona Conceição, "mas o Miguel conhece esse ônibus melhor que qualquer pessoa. Ele observa o senhor trabalhar há meses. Ele sabe cada parafuso, cada peça. Talvez, trabalhando junto com o senhor, ele possa ajudar a resolver os problemas." José ficou em silêncio por alguns minutos, ponderando a proposta. Sua experiência profissional dizia para recusar categoricamente, mas sua situação financeira e os conhecimentos demonstrados por Miguel criavam uma dúvida genuína em sua mente. Junho trouxe consigo uma situação que mudaria completamente a dinâmica entre José e Miguel. A escola organizou uma excursão especial para as crianças visitarem uma fazenda educativa localizada a cerca de 40 quilômetros da cidade, numa região rural conhecida por suas estradas de terra irregular e desafiadoras. José estava relutante em fazer aquela viagem com o ônibus, apresentando os problemas mecânicos que ele vinha tentando resolver. No entanto, a pressão da direção da escola e a falta de recursos para contratar outro veículo o forçaram a aceitar a responsabilidade do transporte. Na manhã da excursão, José realizou uma inspeção minuciosa no ônibus, verificando todos os sistemas possíveis. Miguel observava à distância, visivelmente preocupado com o estado geral do veículo. O menino sabia que aquela viagem representava um risco considerável, especialmente pelas estradas rurais que exigiriam mais do motor e do sistema de freios. Antes da partida, Miguel se aproximou timidamente de José, carregando sua pequena caixa de ferramentas. "Seu José", disse ele com voz hesitante, "posso levar minhas ferramentas junto?" "Só por precaução." José olhou para o menino com uma expressão de irritação misturada com preocupação. "Miguel, isso é uma excursão escolar, não um curso de mecânica. Deixa essas ferramentas em casa e vai se divertir como as outras crianças." Miguel insistiu respeitosamente. "Eu prometo que não vou mexer em nada sem o senhor mandar, mas se acontecer alguma coisa, talvez eu possa ajudar." José hesitou por um momento, observando o rosto sincero de Miguel. Havia algo na preocupação genuína do garoto que o fez reconsiderar. Relutantemente, ele permitiu que Miguel levasse a caixa de ferramentas, mas com a condição expressa de que ele não se aproximaria do ônibus sem autorização. A viagem começou sem problemas. As 18 crianças estavam animadas, com a perspectiva de conhecer animais de fazenda e participar das atividades educativas programadas. José dirigia com cuidado redobrado, atento a qualquer sinal de problema mecânico que pudesse surgir. Miguel viajava silenciosamente,
observando o comportamento do ônibus, prestando atenção nos ruídos do motor, nas vibrações da carroceria, na resposta dos freios durante as reduções de velocidade. Sua pequena caixa de ferramentas permanecia fechada ao seu lado, mas ele sabia que cada ferramenta ali poderia ser crucial caso algo desse errado. À medida que se afastavam da cidade e adentravam as estradas rurais, José começou a perceber que o ônibus estava reagindo de forma diferente. O motor apresentava pequenas falhas em subidas mais íngremes e o sistema de direção exigia mais força para executar curvas fechadas. A fazenda educativa ficava localizada numa região isolada, cercada por plantações e com acesso apenas através de uma estrada de terra que se estendia por vários quilômetros. José conhecia aquela rota, mas sempre a havia percorrido com o ônibus em condições mecânicas melhores. Durante a visita à fazenda, José aproveitou o tempo livre para fazer uma inspeção mais detalhada no ônibus. Suas suspeitas se confirmaram. Alguns problemas estavam se agravando e a viagem de volta seria mais arriscada que a viagem de ida. A tarde estava se encerrando quando José reuniu as crianças para o retorno à escola. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados que contrastavam com a paisagem rural. As crianças estavam cansadas, mas felizes com as experiências vividas durante a excursão. Miguel ocupou silenciosamente seu lugar, mantendo a caixa de ferramentas próxima e observando atentamente os preparativos de José. O início da viagem de volta transcorreu normalmente. José dirigia com ainda mais cuidado que na ida, consciente de que os problemas mecânicos do ônibus haviam se agravado durante o dia. O motor apresentava falhas mais frequentes e os ruídos dos freios estavam mais acentuados, especialmente nas descidas da estrada rural. Quando estavam aproximadamente na metade do caminho de volta, numa região completamente isolada da estrada de terra, onde não havia casas, plantações ou qualquer tipo de socorro por quilômetros, o pior aconteceu. O motor do ônibus começou a falhar drasticamente, perdendo potência rapidamente até parar completamente. José tentou dar a partida várias vezes, mas o motor não respondia. As crianças começaram a ficar apreensivas, algumas chorando, outras fazendo perguntas sobre o que estava acontecendo. O sol continuava descendo no horizonte e a perspectiva de ficarem presos naquela estrada deserta durante a noite era assustadora. José desceu do ônibus e levantou o capô, tentando identificar o problema. Suas mãos tremiam ligeiramente, não apenas pelo esforço técnico, mas pela responsabilidade de ter 18 crianças sob seus cuidados numa situação de emergência. Ele verificou os níveis de óleo e água, testou a bateria, examinou as conexões elétricas, mas não conseguiu identificar a causa exata da pane. Miguel observava tudo através da janela, sua preocupação crescendo a cada minuto que passava. Ele sabia exatamente qual era o problema. A bomba de combustível havia falhado, interrompendo o fornecimento de diesel para o motor. Era uma falha que ele havia previsto com base nos sintomas que vinha observando há semanas. Após 40 minutos de tentativas frustradas, José estava visivelmente desesperado. Ele havia tentado contato através do celular, mas não havia sinal na região. O ônibus escolar não possuía rádio de comunicação e a estrada era pouco movimentada, especialmente naquele horário. Foi então que Miguel tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ele se levantou silenciosamente, pegou sua caixa de ferramentas e desceu do ônibus. José estava sentado na beirada da estrada, com a cabeça entre as mãos, visivelmente derrotado pela situação. "Seu José", disse Miguel com voz firme, "eu sei o que está acontecendo com o ônibus. É a bomba de combustível. Ela parou de funcionar." José ergueu os olhos, surpreso com a afirmação categórica do menino. "Miguel, volta para o ônibus. Isso aqui não é brincadeira." "Eu sei que não é brincadeira", respondeu Miguel, abrindo sua caixa de ferramentas.
18 crianças dependem da gente para chegar em casa. Deixa eu tentar ajudar. José olhou para Miguel por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O desespero da situação, a responsabilidade pelas crianças e a confiança inabalável demonstrada pelo garoto criaram um momento de decisão crucial. Pela primeira vez em meses de convivência, José verdadeiramente considerou aceitar a ajuda de Miguel. Tá bom, Miguel, disse José com voz cansada, mas você vai fazer exatamente o que eu mandar quando eu mandar. Nada de improvisar, nada de tentar ser herói. Entendeu? Miguel balançou a cabeça vigorosamente, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e responsabilidade. Ele abriu sua caixa de ferramentas, organizou as peças de forma sistemática e se aproximou do motor com a confiança de alguém que conhecia cada componente daquela máquina. A bomba de combustível fica aqui embaixo, explicou Miguel, apontando para uma região específica do motor. Ela travou por causa do calor excessivo e da sujeira acumulada. Se a gente conseguir desmontá-la, limpá-la e montá-la de volta, o ônibus vai funcionar. José ficou impressionado com a precisão da explicação de Miguel. O menino havia identificado exatamente o problema que ele próprio não havia conseguido diagnosticar. Relutantemente, José decidiu confiar no conhecimento demonstrado pelo garoto. Trabalhando em dupla, José e Miguel começaram o processo de desmontagem da bomba de combustível. Miguel indicava as ferramentas necessárias, explicava os procedimentos e, com suas mãos pequenas, conseguia acessar locais onde as mãos de José não alcançavam. Era uma parceria improvável, mas eficiente. As crianças observavam através das janelas do ônibus, algumas assustadas, outras curiosas, com o trabalho sendo realizado. Miguel trabalhava com uma concentração absoluta, cada movimento calculado, cada decisão baseada no conhecimento acumulado durante meses de observação silenciosa. A bomba de combustível estava realmente obstruída por impurezas que haviam se acumulado ao longo do tempo. Miguel limpou cada componente meticulosamente, utilizando técnicas que havia observado José executar em situações similares. Sua memória fotográfica e sua paixão pela mecânica se revelaram fundamentais naquele momento crítico. José assistia a tudo em silêncio, dividido entre a admiração pelo talento de Miguel e a preocupação com a responsabilidade que estava depositando nos ombros de uma criança de 10 anos. Cada parafuso apertado, cada conexão refeita representava uma aposta na capacidade técnica de alguém que ele havia subestimado durante tanto tempo. Quando a bomba foi completamente limpa e remontada, chegou o momento da verdade. Miguel e José trocaram olhares carregados de expectativa e ansiedade. Se o diagnóstico estivesse correto e o reparo tivesse sido executado adequadamente, o motor voltaria a funcionar. Caso contrário, eles permaneceriam presos naquela estrada deserta durante toda a noite. José subiu no ônibus e girou a chave na ignição. Por alguns segundos, que pareceram horas, apenas o som do motor de arranque ecoou no silêncio da tarde. As crianças prenderam a respiração. Miguel fechou os olhos em uma oração silenciosa e José segurou o volante com força até que seus dedos ficaram brancos. Então, como um milagre acontecendo diante de todos, o motor rugiu de volta à vida. O som familiar do diesel funcionando perfeitamente encheu o ar, trazendo alívio e alegria para todos os presentes. As crianças gritaram de felicidade. Miguel sorriu com lágrimas nos olhos e José, pela primeira vez em muitos anos, sentiu um orgulho profundo que não era apenas seu. "Conseguimos, seu José!" gritou Miguel, pulando de alegria ao lado do ônibus. "O motor voltou!" José desceu do veículo e olhou para Miguel com uma expressão completamente diferente de todas as que havia demonstrado nos meses anteriores. Era um olhar de respeito, de reconhecimento, de gratidão genuína. Pela primeira vez, ele via Miguel não como uma criança intrometida, mas como um verdadeiro mecânico, independentemente da idade.
Miguel, disse José, colocando a mão no ombro do garoto. Você salvou a vida de todos nós hoje. Eu estava errado sobre você. Completamente errado. A viagem de volta transcorreu sem problemas. O ônibus funcionou perfeitamente, como se tivesse acabado de sair de uma oficina especializada. As crianças chegaram em casa sãs e salvas, e a história do pequeno mecânico que salvou o dia começou a se espalhar pela comunidade. Naquela noite, José não conseguiu dormir. Ele pensava constantemente no que havia acontecido, na competência demonstrada por Miguel, na injustiça de seus preconceitos e na lição de humildade que havia recebido de uma criança de 10 anos. Na manhã seguinte, José chegou à escola mais cedo que o habitual. Ele procurou Miguel, que como sempre estava na garagem, observando o ônibus com o olhar carinhoso de quem havia ajudado a salvá-lo. O menino brincava discretamente com suas ferramentas, simulando pequenos reparos em peças imaginárias. Miguel, chamou José, sua voz carregada de uma ternura que nunca havia demonstrado antes. Preciso conversar com você. Miguel se aproximou timidamente, ainda incerto sobre como José reagiria à luz do dia aos eventos da tarde anterior. Ele sabia que havia provado seu valor como mecânico, mas também temia que José voltasse a tratá-lo com a dureza de sempre. Eu quero te pedir desculpas, começou José, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos de Miguel. Eu passei meses dizendo que você nunca seria mecânico, que isso era coisa de gente grande. Eu estava errado. Você não só é mecânico, como é um dos melhores que eu já vi. Miguel sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas de felicidade. Era o reconhecimento que ele havia sonhado durante tanto tempo, vindo da pessoa cuja aprovação mais desejava. Eu tenho uma proposta para você, continuou José. Que tal se você se tornar meu assistente oficial? Posso te ensinar tudo o que sei. E você pode me ensinar essa sua forma especial de enxergar os problemas mecânicos. A partir daquele dia, a garagem da Escola Municipal Santos Dumont se transformou num verdadeiro centro de aprendizado. José e Miguel trabalhavam juntos diariamente, combinando a experiência de décadas com o talento natural e a paixão juvenil pela mecânica. Miguel se tornou uma pequena celebridade na escola e na comunidade. Sua história inspirou outras crianças a perseguirem seus sonhos, independentemente das dificuldades ou das opiniões contrárias dos adultos. Dona Conceição assistia ao crescimento do neto com um orgulho imenso, vendo-o florescer num ambiente onde finalmente era valorizado e respeitado. José, por sua vez, descobriu que ensinar era tão gratificante quanto consertar motores. Ele desenvolveu uma paciência e uma didática que não sabia possuir, aprendendo a explicar técnicas complexas de forma simples e compreensível. A partnership com Miguel o tornou não apenas um mecânico melhor, mas também uma pessoa mais humilde e aberta. O ônibus escolar nunca mais apresentou problemas graves. Com 2 mecânicos cuidando dele, um experiente e outro jovem e observador, o veículo funcionava com a eficiência de uma máquina nova. As viagens se tornaram mais seguras e as crianças da comunidade passaram a contar com um transporte confiável para chegarem à escola todos os dias. Meses depois, Miguel ganhou sua primeira caixa de ferramentas profissionais, um presente de José que representava muito mais que simples instrumentos de trabalho. Era o símbolo de um reconhecimento, de uma amizade improvável e de um futuro promissor na área que ele mais amava. A história de Miguel e José se espalhou além dos limites da escola e da comunidade. Jornais locais publicaram reportagens sobre o menino mecânico que salvou um ônibus escolar, inspirando crianças de todo o estado a perseguirem seus sonhos com determinação e coragem. José aprendeu uma das lições mais importantes de sua vida. O talento não tem idade, a paixão não conhece barreiras, e os sonhos, quando alimentados com dedicação e perseverança, sempre encontram uma forma de se realizar.
Miguel, por sua vez, descobriu que a persistência e a humildade são as ferramentas mais poderosas que qualquer pessoa pode possuir. E assim, na garagem ensolarada de uma escola pública de Pernambuco, uma amizade especial floresceu entre um homem experiente e um menino sonhador, provando que os maiores milagres da vida acontecem quando damos oportunidades aos outros e quando temos coragem de reconhecer nossos próprios erros. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.